Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto A Comunidade Inconfessável, texto de Maurice Blanchot, um elogio a Georges Bataille. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link logo abaixo aqui da descrição e acompanhar a leitura do texto desde o início nos vídeos anteriores. Quer pular direto para a leitura do texto? É só olhar aqui na timeline, a primeira marcação e vai direto para a leitura. Vamos ler uma nota agora sobre o livro A Comunidade Inconfessável e uma nota sobre o autor. Então, sobre o autor, Maurice Blanchot, cidadania francesa, alma mater, Universidade de Estrasburgo, ocupação escritor, ensaísta, romancista e crítico de literatura. Maurice Blanchot foi um escritor, ensaísta, romancista e crítico de literatura. Entre 1931 e 1944, exerceu jornalismo no Jornal de Debate e Combate, em L'Insurgé e em Écoutez. Maurice Blanchot sempre tentou, com mais ou menos razão, parecer o menos possível. Suas teorias sobre a relação entre o escritor, a língua, a literatura e a filosofia influenciaram toda uma geração de pensadores pós-modernos e pós-estruturalistas, como Gilles Deleuze, Paul de Man, Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean Nancy. Agora sobre o livro A Comunidade Inconfessável. A Comunidade Inconfessável, obra de Maurice Blanchot, publicada em 1983, depois da obra L'Écriture des Désastres, de 1980, e depois da obra L'Amitié, de 1971. Então, essa obra, A Comunidade Inconfessável, é escrita em atenção a Georges Bataille e aos volteios da exigência comunitária. A vocação crítica e ensaística de Blanchot faz emergir o depois da Segunda Guerra, a discussão incessante sobre o comunismo, os eventos de maio de 68, etc. Entre a amizade e a comunidade literária, o desdobramento e a exigência de escrever, o livro expõe uma pulsação singular, até mesmo quando se tem em apreciação as obras anteriores de Blanchot. A respiração da escrita pode conduzir de uma passeata comum ao abrir de pernas dos amantes, da política ao amor, sem que se possa excluir solidão e desamor. A Comunidade Inconfessável, de certo modo, responde a La Communauté des Ouvriers, livro escrito por Jean-Luc Nancy. Bom, após isso, vamos então à leitura. Peço por gentileza que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativando o sininho e compartilhem, curtam, mostrem para quem você quiser, para o seu amante, para o seu amor, para sua mãe. E se estão preparados, vamos à leitura. Peguem seu chá, café, o que quiserem, estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à continuidade. Hoje, capítulo, o subtítulo, A Comunidade de Acéfalo. Então, vamos nessa. A Comunidade de Acéfale. Acéfale. A-C-E com acento P-H-A-L-E. Acéfale. Acéfale permanece ligado a seu mistério. Aqueles que desse grupo participaram não estão seguros de terem tomado parte nele. Eles não falaram, ou os herdeiros de sua palavra são obrigados a uma reserva ainda firmemente mantida. Os textos que foram publicados sob esse título não extraem dele o alcance, exceto algumas frases que, muito tempo mais tarde, abalavam ainda aqueles que as tinham escrito. Cada membro da comunidade não é somente toda a comunidade, mas a encarnação violenta, dispar, estilhaçada, impotente do conjunto dos seres que, tendendo a existir integralmente, tem por corolário o nada, onde eles já de antemão caíram. Cada membro forma grupo apenas pelo absoluto da separação que tem necessidade de se afirmar para se romper até vir a ser relação, relação paradoxal, até mesmo insensata, se há relação absoluta com outros absolutos que excluem
toda relação. O segredo, enfim, que notifica essa separação não deve ser buscado diretamente na floresta onde deveria ter se cumprido o sacrifício de uma vítima que consente, prestes a receber a morte daquele que não podia lhe dar essa morte a não ser morrendo. É fácil demais evocar a obra Os Possuídos e as peripécias dramáticas ao longo das quais, para cimentar o grupo dos conjurados, a responsabilidade de um assassinato cometido por um só era destinada a encadear uns aos outros aqueles que mantinham seu ego na perseguição de um fim revolucionário comum a todos e em que todos deveriam ter se fundido em um. Paródia de um sacrifício posto em obra para não destruir uma certa ordem opressora, mas para reconduzir a destruição a uma outra ordem de opressão. A comunidade de Acéfale, na medida em que cada membro portava não mais a única responsabilidade do grupo, mas a existência da humanidade integral, não podia se cumprir em só 2 de seus membros, já que todos tinham nela uma parte igual e total, e se sentiam obrigados, como em Massada, a se precipitar no nada que a comunidade não encarnava menos. Isso era absurdo? Sim, mas não somente, pois era romper com a lei do grupo, aquela que o tinha constituído, expondo aquilo que o transcendia, sem que essa transcendência pudesse ser outra que aquela do grupo, o fora, que era a intimidade da singularidade do grupo. Dito de outra maneira, a comunidade, ao ela mesma organizar e ao se dar por projeto a execução de uma morte sacrificial, teria renunciado à renúncia de fazer obra, mesmo que esta fosse obra de morte, até mesmo simulação da morte. A impossibilidade da morte, na sua possibilidade mais nua, a faca para cortar a garganta da vítima, que cortava no mesmo movimento a cabeça do carrasco, suspendia até o fim dos tempos a ação ilícita em que se teria firmado a exaltação da passividade mais passiva. Toma! Viu? Isso é Robert Blanchot. Vamos ao próximo subtítulo. Sacrifício e abandono. Se vocês têm fôlego. Tem? Então vamos nessa. Sacrifício e abandono. Sacrifício, 2 pontos. Noção obsessiva para Georges Bataille, mas cujo sentido seria enganador se não deslizasse constantemente da interpretação histórica e religiosa à exigência infinita a qual ele se expõe naquilo que o abre aos outros e o separa violentamente de si mesmo. O sacrifício atravessa Madame Eduarda, em itálico, mas não se expressa nela. Na obra Teoria da Religião, afirma-se, 2 pontos. Sacrificar não é matar, mas abandonar e doar. Ligar-se a Acéfale é abandonar-se e doar-se. Doar-se sem retorno ao abandono sem limite. Eis o sacrifício que funda a comunidade, desfazendo-a, entregando-a ao tempo dispensador, que não autoriza nem a ela, nem aqueles que se dão a ela, a nenhuma forma de presença, e remetendo-os assim à solidão, que longe de protegê-los, os dispersa ou se dissipa, sem que eles se reencontrem a si mesmos ou em conjunto. O dom ou o abandono é tal
que no limite não há nada a doar, nem nada a abandonar. E o tempo mesmo é somente uma das maneiras pelas quais esse nada a doar se oferece e se retira, como o capricho do absoluto que sai de si, dando lugar a outro que si, sob a espécie de uma ausência. A ausência que, de uma maneira restrita, se aplica à comunidade da qual ela seria o único segredo, evidentemente inapreensível. A ausência de comunidade não é o fracasso da comunidade. Ela lhe pertence assim como a seu momento extremo, ou assim como a prova que a expõe ao seu desaparecimento necessário. A céfale foi a experiência comum daquilo que não podia ser posto em comum, nem guardado como próprio, nem reservado para um abandono ulterior. Os monges se despojam daquilo que têm, e se despojam de si mesmos, para assim fazer parte da comunidade a partir da qual eles voltam a ser possuidores de tudo, sob a garantia de Deus. Do mesmo modo, o kibbutz, do mesmo modo, as formas reais ou utópicas do comunismo. A comunidade de acéfale não podia existir como tal, mas somente como a iminência e a retirada. A iminência de uma morte mais próxima que toda proximidade. Retirada prévia daquilo que não permitia que ninguém se retirasse dela. A privação da cabeça não excluía, portanto, somente o primado daquilo que a cabeça simbolizava: o chefe, a razão razoável, o cálculo, a medida e o poder, inclusive o poder do simbólico, mas a exclusão, ela mesma é entendida como um ato deliberado e soberano que teria restaurado a primazia sob a forma de sua decadência. A decapitação que devia tornar possível o desencadeamento sem fim, sem lei das paixões, só podia se cumprir pelas paixões já desencadeadas, elas mesmas se afirmando na inconfessável comunidade que sua própria dissolução sancionava. Próximo subtítulo: A experiência interior. A céfale pertencia, assim, antes de ser, e na impossibilidade de ser jamais, a um desastre que não somente o ultrapassava e ultrapassava o universo que ele era destinado a representar, mas transcendia toda a nomeação de uma transcendência. Certamente, pode parecer pueril apelar às paixões desencadeadas, como se elas estivessem de antemão disponíveis e dadas, de modo abstrato, a quem se oferecesse a elas. O único elemento emocional capaz de ser compartilhado escapando à partilha permanece sendo o valor obsessivo da iminência mortal, quer dizer, do tempo que faz fulgurar em estilhaços a existência e a libera estaticamente de tudo aquilo que nela permaneceria de servil. A ilusão de acéfale é, portanto, a do abandono vivido em comum, abandono da e a angústia última que doa o êxtase. A morte, morte do outro, da mesma maneira que a amizade e o amor, liberam o espaço da intimidade e da interioridade que não é jamais, em Georges Bataille, aquela de um sujeito, mas o deslizamento para fora dos limites. A experiência interior diz assim o contrário do que parece dizer. Movimento de contestação que, vindo do sujeito, o devasta, mas tem por mais profunda origem a relação com o outro que é a comunidade mesma, a qual não seria nada se não abrisse aquele que se expõe a ela a infinidade da alteridade, ao mesmo tempo que lhe determina sua inexorável finitude. A comunidade, comunidade de iguais, que os põe à prova de uma desigualdade desconhecida, é tal que ela não os subordina uns aos outros, mas os torna acessíveis àquilo que há de inacessível nessa nova relação de responsabilidade, de soberania
Mesmo que a comunidade exclua a imediatidade que afirmaria a perda de cada um no esvanecimento da comunhão, ela propõe ou impõe o conhecimento, a experiência, Erfahrung, daquilo que não pode ser conhecido. Esse fora de si, ou o fora, que é abismo e êxtase, sem cessar de ser uma relação singular. Seria evidentemente tentador e falacioso buscar, na experiência interior, a suplência e o prolongamento daquilo que não podia ter tido lugar, mesmo que fosse como tentativa, na comunidade de acéfale. Mas o que estava lá em jogo exigiu-se retomar sob a forma paradoxal de um livro. De uma certa maneira, a instabilidade da iluminação tinha necessidade, antes mesmo de ser transmitida, de se expor a outros, não para neles atingir uma certa realidade objetiva, o que a teria imediatamente desnaturado, mas para nela se refletir ao se compartilhar nela, e nela se deixar contestar, quer dizer, enunciada de outra forma, até mesmo denunciada de acordo com a recusa que ela aporta em si. Assim, a exigência de uma comunidade continuava permanecendo. Em si só, o êxtase não seria nada se ele não se comunicasse e no início não se desse como o fundo sem fundo da comunicação. Jorge Bataille sempre sustentou que a experiência interior não podia ter lugar se ela se limitasse a um só que teria bastado para portar-lhe o evento, a desgraça e a glória. Ela se cumpre ao mesmo tempo que persevera na incompletude, quando se compartilha, e nessa partilha expõe seus limites, se expõe nos limites que ela se propõe transgredir, como que para fazer surgir, por meio dessa transgressão, a ilusão ou a afirmação do absoluto de uma lei que se esquiva a quem pretendesse transgredi-la sozinho. Lei que pressupõe, portanto, uma comunidade, um entendimento ou um acordo comum, mesmo que fosse aquele momentâneo de dois seres singulares, rompendo por poucas palavras a impossibilidade do dizer que o traço único da experiência parece conter, seu único conteúdo, ser intransmissível, aquilo que se completa assim. Só vale a pena a transmissão do intransmissível. Dito de outra maneira, não há experiência simples. É preciso ainda dispor das condições sem as quais ela não seria possível, em sua impossibilidade mesma. E é aí onde uma comunidade é necessária, projeto do colégio socrático que só podia fracassar e que só era projetado como o último espasmo de uma tentativa comunitária incapaz de se realizar. Ou ainda, o êxtase é ele mesmo comunicação, negação do ser isolado, que ao mesmo tempo que desaparece nessa violenta ruptura, pretende se exaltar ou se enriquecer com aquilo que quebra seu isolamento até abri-lo ao ilimitado, sendo todas afirmações que, na verdade, parecem enunciadas apenas para serem contestadas. O ser isolado é o indivíduo, e o indivíduo é apenas uma abstração. A existência, tal como a concepção débil do liberalismo ordinário a representa para si. Talvez não seja necessário recorrer a um fenômeno tão difícil de discernir quanto o êxtase para tirar os homens de uma prática e de uma teoria que os mutila, separando-os. Há a ação política. Há uma tarefa que se pode dizer filosófica. Há uma busca ética. A exigência de uma moral não menos assombrou Bataille quanto assombrou Sartre, com essa diferença de que era em Bataille a exigência de uma prioridade, enquanto em Sartre, sobre quem pesava a carga do ser e o nada, ela só podia ser seguidora, serva e assim de antemão submissa. Permanece que quando nós lemos em notas póstumas o objeto do êxtase é a negação do ser isolado,
Sabemos que a imperfeição dessa resposta está ligada à forma mesma da questão posta por um amigo, Jean Bruno. Ao contrário, é evidente, de uma evidência esmagadora, que o êxtase é sem objeto, como é sem porquê. Do mesmo modo que ele recusa toda certeza. Não se pode escrever essa palavra êxtase e a não ser colocando-a de maneira precavida, entre aspas, porque ninguém pode saber de que se trata, e de início se ela jamais teve lugar. Ultrapassando o saber, implicando o não saber, ela se recusa a ser afirmada de outra maneira que por palavras aleatórias que não saberiam garanti-la. Seu traço é decisivo, seu traço decisivo é que aquele que o prova não está mais lá quando o prova, não está, portanto, mais lá para prová-lo. O mesmo, mas ele não é mais o mesmo, pode acreditar que ele se reapropria desse traço no passado, como se fosse uma lembrança. Eu me recordo, eu me rememoro, eu falo ou escrevo no transporte que transborda e estremece toda a possibilidade de se lembrar. Todos os místicos, os mais rigorosos, os mais sóbrios, em primeiro lugar, San Juan de la Cruz, souberam que a lembrança, considerada como pessoal, só poderia ser dúbia, e pertencendo à memória, tomava lugar entre aquilo que exigia se esquivar a ela. Memória extratemporal ou memória de um passado que jamais teria sido vivido no presente. Portanto, estranho a toda Erlebnis. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, a partilha do segredo. Estamos indo para a finalização do capítulo. Agradecemos muito a sua audiência. Não esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho e quem sabe você ganhará um brinde. E vamos nessa. Muito obrigado, paz e bem. Nos sigam nas redes sociais e se quiserem mandar um pix, tá logo ali na descrição. Um beijo.